que vencer, seu nome honrará, do livro não sairá. Os anjos verão e confessarei o seu nome diante do Você lembra quando Jesus contou aquela parábola daquela viúva em Lucas 18? Ele disse: quando vier porventura o Filho do Homem, quando ele voltar, ele achará porventura fé na terra? Foram palavras do Senhor Jesus. Ele disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, não precisa procurar, eu vou ler só para os irmãos verem. Ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Fala, isso aqui é gente incrédula. Não, senhor. Essa descrição de incrédulo está em Romanos capítulo 1. Aqui ele continua dizendo: tendo forma de piedade. Quem é que tem forma de piedade? Meus irmãos, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho. Os irmãos podem estar certos de uma coisa: o mundo está sendo amadurecido para uma onda tremenda de imoralidade. Se você não acredita, escreva onde você quiser, e você vai ver dentro de pouco tempo o que vai acontecer. A maior arma de Satanás hoje é imoralidade. E foi essa arma que ele usou nos dias de Noé. Contaminou a raça. Não só a descendência de Caim, de Gênesis capítulo 4, mas a descendência de Sete, que invocava o nome do Senhor. Todos foram contaminados, porque Deus não encontrou nenhum justo na face da terra. Então essas pessoas, eles têm a forma, a aparência de piedade. Irmãos, sabe, a palavra piedade no original significa semelhança com Deus. Eles têm a forma da semelhança com Deus, mas negam-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, eles manifestam, eles pregam, eles falam, mas eles negam o poder dessa piedade, dessa semelhança com Deus, de transformar a sua vida. Então, meus irmãos, Paulo está falando a respeito da igreja. No capítulo 1, do 1 Timóteo, ele diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. Veja bem, casa de Deus, que é a igreja. Quando ele escreveu a segunda epístola, passou-se mais ou menos um ano. Então ele disse para Timóteo: ora, numa grande casa, não é mais a casa de Deus, a igreja. É numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, meus irmãos, em apenas um ano, aquilo que Paulo dizia para aqueles irmãos daquela época, que era a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, agora Paulo escreve dizendo: numa grande casa. É uma grande casa, construída com o quê? Com madeira, feno e palha. Hoje você pode ver as pessoas querem fazer grandes construções, grandes obras para o Senhor, mas o material é muito caro. Ouro, prata e pedras preciosas é um material muito caro. Então eles edificam com madeira, feno e palha. Pode fazer uma grande obra, mas não tem valor. Não tem valor. E aqui Paulo diz: na casa de Deus se tornou-se uma grande casa agora. Não apenas vasos de ouro e de prata, mas há também vasos de madeira e de barro. Uns para a honra e outros para a desonra. E ele continua dizendo, se você acha que está falando isso aqui para incrédulo: ora, se alguém a si mesmo se purificar desses erros. Para o incrédulo você não tem essa linguagem. O incrédulo não se purifica de erro. O incrédulo, o que acontece com ele? Ele se arrepende e se converte. Ele nasce de novo. Mas aqui não. Aqui é questão de purificar desses erros. Ele será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, meus irmãos, esse é o apelo que o Senhor tem para nós hoje. Essa é a chamada que o Senhor tem para nós. Quando nós nos voltamos para essa tremenda batalha espiritual, nós não devemos nos esquecer que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades. É contra as hostes de Satanás. Quantas vezes dentro dos nossos lares, o irmão estava me lembrando hoje, depois que nós terminamos a reunião da manhã, eu havia comentado alguma coisa algum tempo atrás, com os irmãos de Belo Horizonte, de Contagem,
com respeito à operação desses anjos, não é? E dos próprios demônios. Que demônios e anjos não são iguais, são diferentes. Né? Eu não vou tentar explicar para os irmãos agora, levaria muito tempo. Mas eles não é a mesma coisa. Os demônios vivem mais na região da terra aqui. E os anjos vivem mais nos ares. Mas veja os irmãos, quantas vezes dentro de casa nós descobrimos que uma situação de repente ela surge. É com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, é com o vizinho. De repente você descobre que alguma coisa te atacando, uma situação é criada. E você vê que você não está envolvido naquela situação, alguma coisa para tirar a sua paz, a sua comunhão com o Senhor. Nós devemos aprender a resistir ao diabo. Faça uma experiência na sua casa. Quando você começar a notar que a sua esposa, ou o seu marido, né, vice-versa, ou os filhos, ou então um vizinho começa a te esquentar, apoquentar a sua cabeça lá, né, como acontece muitas vezes, alguns vizinhos que começam a fazer alguma coisa, esqueça o vizinho, esqueça o marido, esqueça a mulher, esqueça os filhos, esqueça lá, seja quem for. Esqueça o parente que vive dentro da sua casa. Vai lá no seu quarto, fecha a porta e fala, chama a turma todinha. A turma que eu falo é a turma que está lá invadindo a sua casa. Chama a turma toda e fala aqui, ó, eu só quero dizer para você o seguinte, vocês estão tudo amarrados em nome de Jesus. Tá? Vocês estão todos amarrados, vocês já são vencidos, Jesus já esmagou a sua cabeça lá no Calvário, vocês já são um inimigo vencido. Vocês são inimigos vencidos. Vocês não têm lugar nessa casa. E eu ordeno que você se retire imediatamente. E você vai ver o resultado. Você não acredita. De repente aquela pessoa que estava nervosa e tal. E de repente você vê que faz experiência, irmão, sinceramente. Mas não brinque. É sério. É sério mesmo. Eu tenho tido experiências desse tipo. Né? Mas muitas experiências dessa maneira. Assim, mas de ver um resultado em apenas alguns minutos. De repente eu me vejo debaixo de um ataque tremendo, falo, a pessoa está me atacando, eu falo, mas Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa nenhuma disso. E um ataque forte, um negócio assim de grandes proporções. Os irmãos nem imaginam, não tem liberdade de contar para os irmãos. Mas de repente o Espírito Santo me lembra, olha, você está esquecendo. Você está esquecendo. Não é essa pessoa que está te atacando, não. A sua luta não é contra carne e sangue e carne. Ah, Senhor, é isso mesmo. Ah, eu vou lá no quarto e falo, ó, vem cá. Deixa eu te dar uma palavrinha para você. Eu estava ouvindo o irmão há pouco tempo, apesar de não concordar em tudo da maneira como ele trata essa questão de demônios e tudo mais. Sei que o irmão deve estar com inveja dessa aguinha gelada, né? Não posso fazer nada. Que tem seu irmão sem coração com vocês, viu? Mas eu estava ouvindo o irmão compartilhar e eu achei fora de sério o que ele falou. Ele disse assim para os irmãos, vamos ler uma passagem lá de Mateus 28. Aí abriu a passagem de Mateus 28. O que está escrito aí? Aí estava escrito assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele perguntou, o que está dizendo essa palavra? Aí os irmãos, Jesus. E ele está dizendo o quê? O que foi dado para ele? Poder. Mas aonde foi dado esse poder? No céu e na terra. Mas e quanto desse poder foi dado para ele? Aí está dizendo que foi dado todo o poder. Então quanto poder sobrou para Satanás? Veja uma lógica, né? Bíblica. Então não quer dizer que Satanás não tenha força, que Satanás não tenha poder. Ele tem. Agora veja os irmãos. A Bíblia não diz para nós que nós temos poder contra Satanás. Diz? A Bíblia diz o quê? Nós temos o quê? Autoridade. Qual é a diferença? Você vê um guarda, um soldado raso, né? Que está lá no centro de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. E o sinal luminoso apagou, não tem sinal luminoso. Então ele está lá, dirigindo o trânsito. Então o que ele faz? Vê uma carretona daquelas lá de não sei quantos pneus, né? Você vai contando, é 5, é 10, é 12, é 16, é 20 pneus, não sei mais quanto, né? Aquelas carretas que vai passando, parece que nunca termina. E Scanavabs, né? Aí vem aquele monstrão daquele carro. O guardinha pequitinho assim, chega no meio da rua. O que acontece com a carreta? Para. Eu te pergunto, ele tem poder para parar aquela carreta? Ele tem o quê? Está entendendo? É isso que Jesus disse. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eis que eu vos dou autoridade para pisar o inimigo. Então, meus irmãos, não é que nós temos em nós, não é poder, não é que nós podemos, não é que Deus nos dá uma força que nós podemos desembaiar a espada e lutar contra Satanás, não. Ele nos dá autoridade. Quando aquele guarda levanta sua mão no meio da avenida, ele apita e dispara, quem está dando aquela ordem, você sabe quem é? É o presidente. É a maior autoridade do país.
Tá certo? Porque acima do soldado tem o cabo. Mas acima do cabo tem o sargento. E tem o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento. É isso? E tem depois em cima deles tem o tenente, depois tem o capitão, e tem o major, e tem o tenente coronel, e tem não é, o coronel, e tem o general, e assim por diante. Você vai voltando, você chega no presidente da república. Então, quando nós declaramos para Satanás, você está amarrado e as suas obras estão desfeitas, ele não tem outra coisa a fazer a não ser fugir, porque ele sabe que ele já foi derrotado. Ele não será derrotado, ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Então, meus irmãos, essa luta nossa, para nós não temos que fazer força, não depende de força, depende apenas de fé. É aquilo que o Senhor falou, é a palavra dele, a palavra do Senhor não pode ser quebrada, não pode voltar atrás, não pode voltar atrás. Meus irmãos, que essas palavras realmente sejam de encorajamento para nós, de encorajamento para nós, porque nós estamos vendo aqui desde a manhã que há realmente alguma coisa que está acontecendo nos ares. Alguma coisa está acontecendo nos ares. A luta é nos ares. Se, por exemplo, se os crentes se unissem no Brasil para realmente orar diante do Senhor, para que o Senhor realmente tivesse misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo a injustiça social, que não têm o que comer. Se nós orássemos unidos diante do Senhor, é provável que Deus faça alguma coisa para mudar os anjos nos ares, que estão influenciando os governos da terra para realmente massacrar o oprimido, o pobre e o necessitado. E eu provo para os irmãos isso. Se você quiser, depois, quando você tiver um tempo, leia o Salmo 82. E você vai ver como Deus está chamando a atenção dos anjos dos ares que estão influenciando os governadores da terra para oprimir o necessitado, o pobre e aquele que carece de ajuda. E Deus está chamando a atenção desses anjos, dizendo: se vocês não pararem de agir dessa maneira, vocês vão morrer como os homens. Portanto, não são homens, porque o homem morre como homem. Mas é uma advertência dada para os anjos malignos que estão influenciando essa terra. Meus irmãos, o Senhor está caminhando em direção ao milênio, quando Ele vai estabelecer a sua vontade aqui nessa terra. Mas não é o final ainda. Mas para nós chegarmos lá, para que cheguemos no milênio, é necessário que hoje o Senhor encontre essa companhia que está mencionada aqui em Apocalipse capítulo 12. A mulher está com dores de parto. A igreja hoje, cada lugar que você vai, há um grupo de irmãos que está gemendo, dizendo: irmão, não dá para continuar, irmão, assim. Deus tem que fazer alguma coisa, minha vida não dá para continuar, eu não estou satisfeito. Estão com fome e sede de justiça. E o Senhor disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será satisfeito. Ele será satisfeito. Meus irmãos, Deus está criando esse grupo de vencedores espalhados pela face da terra. E quando esse grupo se completar, então eles serão levados para o trono de Deus. E nesse momento, Satanás então será destronado dos ares e vai cair mais um pouquinho. Vai cair dos ares para a terra. E na terra acontecerá então a grande tribulação. Depois o Senhor desce novamente. Ele vai voltar dos ares, das nuvens ele desce até o Monte das Oliveiras. E aí então a batalha do Armagedon. Satanás será lançado no abismo, ele vai cair mais um pouco. A besta, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Depois dos 1000 anos do milênio, Satanás será solto novamente. Vai lutar contra a cidade santa e Deus o lançará no lago de fogo. Ele está caindo, caindo e caindo. Mas, meus irmãos, nada disso sem a cooperação do homem. Nada disso sem a cooperação do homem. Deus determinou que ele vai vencer Satanás através da igreja. Observe, os irmãos, só quero terminar a minha parte. Não sei se o irmão Alto teria algum sentimento, mas só queria ler com os irmãos Efésios, capítulo 1, veja o que diz. Capítulo 1, na oração de Paulo pelos Efésios. Ele está falando o seguinte, que ele desejava que eles conhecessem várias coisas. E ele vai falar sobre o poder, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, no versículo 19. Então ele está dizendo o seguinte, que eu desejo que vocês conheçam isso. A minha oração é para que os seus olhos sejam abertos, os olhos do coração, os olhos do entendimento, para que vocês possam conhecer a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ou seja, a suprema grandeza do poder de Deus que opera em favor daqueles que creem, segundo a eficácia do seu poder. Que poder é esse?
é o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Presta atenção. Acima de todo principado e potestade, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, meus irmãos, todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa nomear, o próprio nome de Satanás, a palavra de Deus diz que Deus já colocou debaixo dos pés do Senhor. Então, como é que você explica então essa passagem de Romanos capítulo 16, verso 20? E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ora, se Satanás já foi esmagado debaixo dos pés do Senhor Jesus, que foi a promessa de Deus lá no Gênesis, tudo ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Isso se cumpriu lá no Calvário? Já se cumpriu. Efésios capítulo 1 confirma isso, pois aqui a palavra de Deus está dizendo que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então veja, irmãos, a cabeça já venceu, mas o corpo ainda vai experimentar. Tá certo? Então a cabeça é Jesus. Ele foi feito cabeça do corpo. Quando ele morreu no Calvário, ele morreu, deu sua vida, e a igreja então nasceu no dia de Pentecostes. Mas o corpo agora, que é a igreja, deve experimentar esse esmagar a Satanás debaixo dos vossos pés. Então é isso que nós temos que experimentar hoje, meus irmãos. E esquecer de uma maneira clara, completa, de que a nossa luta, devemos lembrar, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra Satanás e Cordeiro. Você precisa ter um conhecimento do sangue, o valor do sangue. Se por acaso você peca, desobedece o Senhor, você deve lembrar que arrependimento e a confissão apaga o seu pecado. Você pode vencer através do sangue. Segundo, por causa da palavra do testemunho que você dá. Então o que acontece conosco? É que quando nós cometemos um pecado, nós desobedecemos, nós caímos, nós fracassamos, nós ficamos prostrados e Satanás vem dizer: agora veja que moral que você tem. E mesmo que eu esteja arrependido, mesmo que eu confesse o meu pecado, eu não tenho mais coragem de voltar perante os irmãos para dar uma palavra de testemunho, porque eu não tenho coragem, não tenho vergonha. Puxa, isso é até um desaforo meu. Eu acabei de cair, não tem 15 minutos que eu tive um mau pensamento e tal. E você acha que se você ficar esperando mais algumas horas ou mais alguns dias, que o sangue de Jesus vai ter mais poder para poder purificar o seu pecado? Isso é mentira de Satanás. Então, meu irmão, você precisa dar o testemunho, você precisa declarar que a palavra de Deus é a verdade. Tá certo? E se ele diz que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, nós não temos que esperar uma semana para confessar o pecado. E isso não muda o fato. Se você cai em pecado, não muda o fato que Satanás está esmagado, que a cabeça dele já foi esmagada no Calvário. Não muda. Então você precisa dar a sua palavra de testemunho. Mas há um terceiro ponto. E esse é, creio, o nosso maior problema. É que aqui diz que eles não amaram a sua própria vida até a morte. A palavra vida aqui, meus irmãos, é alma. Eles não amaram o seu eu até a morte. Então, se Deus tem que tratar com o meu eu, Deus tem que tratar com a minha velha natureza, Deus tem que tratar com a minha carne, então Ele vai tratar e eu tenho que passar por esse tratamento. Às vezes é doloroso, sem dúvida nenhuma, mas eu preciso passar por ele. Então, esses 3 pontos realmente está aqui. Eles o venceram por causa dessas 3 coisas: o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e porque não amaram as suas almas até a morte. E então o propósito do Senhor será cumprido. O Senhor nos abençoe.